Graça e paz a todos os alunos e todas as alunas da Efrata Escola de Líderes da Federação de Jovens da 7ª Região. Eu sou o Bispo João Carlos e fui convidado para ministrar essa aula para você. Na verdade, isso faz parte do metodismo e as ênfases missionárias da igreja. Metodismo e as ênfases missionárias da igreja. Se você não sabe, você pode ir lá no metodista.org.br que você vai poder baixar o Plano Nacional Missionário da Igreja Metodista. O Plano Nacional Missionário, ele nasce do Concílio Geral. A cada 5 anos, nós temos o Concílio Geral, e o Concílio Geral, então, desenvolve um plano nacional missionário que orienta as igrejas no seu trabalho missionário, na sua missão, no dia a dia da vida da igreja. Plano Nacional Missionário que você encontra no site www.metodista.org.br, que é o site nacional da Igreja Metodista. E nesse Plano Nacional Missionário, que fala sobre muitas coisas, o Plano Nacional escolhe algumas ênfases. Nesse quinquênio que nós estamos vivendo, são 6 ênfases. E eu devo falar hoje com você da terceira dessas 6 ênfases. E eu vou ler para você qual é a ênfase. Então, ênfase número 3. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. Vou reler. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que a Igreja Metodista enfatiza o discipulado. Discipulado é parte da realidade da Igreja Metodista. E mais do que ser parte da realidade da Igreja Metodista, é uma ênfase nesse quinquênio. Agora, ênfase no discipulado na Igreja Metodista, então, tem 3 pilares, de acordo com o que nós lemos aqui. Salvação, santificação e serviço. São 3 S's para você não esquecer. Salvação, santificação e serviço. Eu me lembro quando eu falo dos 3 S's do discipulado na Igreja Metodista, que foi desenvolvido no Colégio Episcopal, eu me lembro dos 3 S's do Exército de Salvação, que nasceu lá na Inglaterra, que era sopa, sabão e salvação, que era a ênfase missionária deles. Alimentar o necessitado, ajudar as pessoas mais pobres e mais simples a trabalhar a sua higiene. Então, sopa, alimento, sabão, a higiene, e salvação, o evangelho. Para nós, é salvação, santificação e serviço. 3 S's também. Agora, o discipulado, conforme percebido pela Igreja Metodista brasileira, não é um programa apenas. Claro que é um programa também, mas é muito mais do que um programa para atender o modismo gospel. Tá todo mundo fazendo e nós vamos fazer também. Não. O discipulado na Igreja Metodista, para a liderança da Igreja Metodista, é uma condição para que as pessoas possam seguir o caminho inaugurado por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para eu seguir no caminho de Jesus, ou seguir Jesus, que é o caminho, eu preciso estar num processo de discipulado. Então, para o crente e para o metodista, ser discípulo de Jesus é uma exigência. Não basta apenas eu ser membro da igreja. Não basta eu apenas ser um batizado na igreja.
eu preciso ser um discípulo de Jesus. E sendo cada dia mais consolidada como discípulo e discípula de Jesus. Então, não podemos esquecer isso. Algumas pessoas pensam que ser discipulado para ir para o metodista é uma opção. Não é não. É uma exigência. Algumas pessoas interessantes perguntam, escuta, a igreja metodista é uma igreja de discipulado ou uma igreja de dons e ministérios? Isso não é contraditório. Não, na vida cristã, dons e ministérios de discipulado são complementares. Veja bem, porque eu não posso optar por um texto bíblico em detrimento de outro texto bíblico. Eu não posso optar por uma verdade bíblica em detrimento de outra verdade bíblica. E discipulado e dons e ministérios são duas verdades bíblicas complementares. Se não, vamos ver, discipulado, né? Vamos pegar o texto mais conhecido. Jesus, ressurreto, em Mateus, capítulo 28, começando lá no versículo 16 e indo até o final do livro de Mateus todo, né? Ele diz, lá pelas tantas, indo, fazei discípulos de todas as nações. Indo, façam discípulos. Ele não diz façam membros da igreja, ainda que um verdadeiro discípulo quer fazer parte do corpo, portanto se torna membro do corpo. Ele não diz para fazer crentes apenas. Ele diz façam discípulos. Então essa é uma verdade bíblica. Eu faço discípulos. Não é? E eu sou um discípulo, não posso fazer um discípulo se eu não for um discípulo. Agora, dons e ministérios é uma outra verdade bíblica. O apóstolo Paulo diz que o dom foi nos concedido pelo Espírito para um fim proveitoso. A todos são concedidos dons para exercício de ministérios. Ou seja, eu como discípulo e parte do corpo de Cristo, eu recebo do Espírito Santo dons. Está lá em 1 Coríntios 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 todo, e Romanos, capítulo 12 também, fala sobre os dons que devem ser exercidos na vida da igreja. Então eu recebo dons porque eu sou um discípulo. E aí, como discípulo, eu exerço esses dons e ministérios no corpo de Cristo. Então, vamos definir isso para sempre. Discipulado e dons e ministérios não são contraditórios, nem poderia ser. É parte da palavra de Deus. Mas se não são contraditórios, também são complementares. Então, porque eu faço discípulo, eu não posso dizer assim, eu estou sendo discipulado e fazendo discípulo, que devia ser o dia a dia do cristão. Eu sou sempre discipulado, estou sempre fazendo novos discípulos. Mas eu não posso dizer assim, eu não exercito nenhum outro dom na igreja, porque o meu negócio é fazer discípulos. Não, não pode ser. Eu não posso, então, enfatizar um em detrimento do outro. Mas também eu não posso dizer o seguinte, não, eu não faço nenhum discípulo, porque eu já estou no ministério de dança. Eu estou exercendo meus dons no ministério da diaconia. Também não pode, porque um precisa complementar o outro. Espero que isso fique bem claro, para que nós possamos não apenas viver isso, mas responder a outras pessoas. Afinal, quem participa de um curso como este, não é uma escola de líderes, é porque você está influenciando, ou deseja influenciar, ou recebeu um chamado para influenciar outras pessoas. Então eu gosto muito de fundamentar as coisas de tal forma que a gente sempre pode voltar àquele fundamento de vez em quando para esclarecer. Sempre que eu participo de uma live, hoje tem muitas lives, né? Sempre que alguém me convida para participar de uma live, eu pergunto qual é o tema. Depois que a pessoa me dá o tema, eu estabeleço algumas bases daquele tema, para que falando sobre ele, eu possa sempre voltar à base. Porque a base nos ajuda a manter firmeza, não é verdade? O embasamento nos dá firmeza. Então, no discipulado
e dons e ministérios, inclusive, eu preciso ter essa clareza, não é? Mas vamos agora ao que a ênfase diz, que nós devemos promover um discipulado, nós precisamos trabalhar um tipo de discipulado que esteja na perspectiva da salvação, da santificação e do serviço. Muito bem, você vai perceber hoje que não dá para fazer um discipulado que não seja nessa perspectiva. Não dá. Veja bem, primeiro, discipulado na perspectiva da salvação. Deixa eu tocar num aspecto que você deve conhecer, já ouviu falar tantas vezes, eu vou tocar nele só para a gente fazer a comparação e perceber que nós estamos nessa mesma direção, com uma linguagem até mais simples. Nós falamos que a escada do discipulado, ela tem 4 aspectos. É ganhar, consolidar, e algumas pessoas usam discipular, eu gosto de treinar, né, porque discipulado é tudo isso aí. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Eu estou falando isso aí porque eu sei que você já ouviu em algum lugar, já leu em alguma igreja, então fica... Eu só quero fazer o paralelo dessas duas coisas. Então, ganhar, consolidar, treinar e enviar tem tudo a ver com salvação, santificação e serviço. Se não, perceba, ganhar. Como é que eu ganho alguém? Né? Você precisa ganhar novos discípulos. Como é que a gente ganha? Você precisa pregar o evangelho. Não é? Inclusive, vamos corrigindo alguns erros que a gente ouve por aí, né? Tem um ditado que diz assim, pregue Jesus de todas as formas, se necessário, use palavras. Você já ouviu isso, não é possível que não tenha ouvido. Pregue Jesus de todas as formas, se necessário, use palavras. Bonito, né? Mas infelizmente, não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é óbvio que eu preciso pregar de todas as formas, mas em especial usando a palavra. Porque quando Deus quis nos evangelizar, Ele nos deixou a sua palavra. Então a pregação da palavra é fundamental. Não se engane. Então quando eu quero ganhar alguém para Jesus, eu preciso pregar. Eu prego a palavra de Deus para que a pessoa se converta e alcance a salvação. E alcance a salvação. Inclusive, você também já ouviu a expressão certeza da salvação. E algumas pessoas dizem, você não pode ter certeza da salvação. Não, o metodista entende que nós podemos ter a certeza da salvação. E John Wesley usava a expressão, a certeza do crente. O crente em Jesus Cristo, o discípulo de Jesus, tem certeza da salvação. Tem convicção da salvação. E por isso prega a possibilidade de salvação para todos, que é de graça. Verdade? Então, veja bem, no primeiro momento do discipulado, é a pregação para a salvação. Então, a perspectiva da salvação, não é? E a salvação inclui uma experiência pessoal com Jesus. E alguém pode dizer assim, óbvio, né, bispo? Para você ser cristão, você tem que ter uma experiência com Jesus. Surpresa, há muitas pessoas que estão dentro da igreja, você pensa que são cristãos, você pensa que são discípulos de Jesus, e às vezes até estão em ministério, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E em João, quando Jesus encontra um doutor da lei, ele diz, olha, é necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência de novo nascimento. É necessário uma experiência de conversão pessoal. Tá certo? Então, o discipulado, em primeiro lugar, é na perspectiva da salvação. Agora, vamos entender, para nós metodistas wesleyanos,
salvação é muito mais do que uma vida depois da morte. Salvação é vida abundante aqui, hoje. Vida de verdade, vida de justiça, vida de amor ao próximo, vida de dependência de Jesus. É um aspecto importante da salvação. Eu não vou ser salvo, eu estou vivendo uma vida de salvo aqui e na vida eterna. Tá bom? Então o discipulado ele tem que ter essa perspectiva. Não é só para ter uma vida boa aqui ou só uma vida boa lá no futuro. Uma vida com Deus aqui ou uma vida lá com Deus. É uma vida eterna com Deus, a começar de hoje, a começar do momento em que a pessoa tem a experiência com Jesus Cristo, a experiência de conversão. Primeiro passo para se tornar um discípulo de Jesus é a conversão. Muito bem. Então, salvação, depois é santificação. Santificação. Essa é uma ênfase fundamental do metodismo histórico desde John Wesley. A doutrina da santificação é doutrina essencial para todos os metodistas e as metodistas. Essencial. O que significa isso? Santificação. Se você for a Romanos 8, a palavra de Deus diz que Deus deseja que nós nos conformemos à imagem de Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que nós nos conformemos à imagem de Jesus Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa interessante. Paulo, da sabedoria fora de série, ele diz o seguinte, o que ele está fazendo o pessoal pensar é o seguinte, Jesus não é o unigênito de Deus? O que significa único? Unigênito significa único. Ele diz, Paulo diz, é vontade de Deus que nós nos parecemos cada dia mais com Jesus, para que ele que é o unigênito seja apenas o primeiro entre muitos irmãos parecidos com ele. Ganhemos a forma de Jesus Cristo. Nos conformemos à imagem de Jesus para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. Então, se você fosse simplificar ao máximo o significado de santificação, o processo de santificação é se parecer cada dia mais com Jesus Cristo. Discipulado. Discipulado. É especialmente isso. Discipulado é o povo que se converteu e que vive a salvação, buscando ser cada dia mais, ou sendo ensinado, ou sendo orientado, ou sendo desafiado a se tornar cada dia mais com Jesus Cristo, produzindo frutos de fé, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, frutos de amor, muito parecido com Jesus Cristo. Isso é santificação. Não é? Coisa importante, né? Que o texto diz assim, não é? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha que interessante, se você... o que o texto está ali dizendo? Sem ficar parecido com Jesus, ninguém vai ver o Senhor. Se você não produz frutos de fé, de misericórdia, de compaixão, de justiça e de amor, como resultado da sua salvação, né? Você não está tendo comunhão verdadeira com Deus. Então, eu disse os 3 S, né? Salvação, santidade, e o terceiro S é o serviço. Serviço. Olha aí dons e ministérios de novo. Todo dom é dado para servir. O dom não é dado para exibir. E o serviço, ele acontece num ministério específico. Tem uma história, né, de que algumas pessoas pensam que os dons são para exibir.
né? Mas dons são ferramentas para o trabalho, são ferramentas para o serviço. Então, lembra daquele texto que diz que nós devemos buscar os melhores dons? Paulo falando no finalzinho de 1 Coríntios 12, quase entrando no 13, ele diz assim, buscar, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E a gente pensa que ele vai dar uma relação, e ele não dá nenhuma relação de quais são os melhores dons. E alguns confundem o fruto, que é o amor, não é? Que é o caminho, eu passo a buscar, eu passo a ensinar, ou passo a mostrar um caminho sobre modo excelente, que é o amor, a gente pensa que amor é dom. Não, o amor é ordem. O amor é uma maneira de viver, não é? Mas ele diz assim, procure os melhores dons. E a primeira pergunta que eu faria é, Paulo, quais são os melhores dons? Sabe qual seria a resposta dele? O melhor dom é o mais necessário no momento. Os melhores dons são os dons que estão sendo necessários no momento. Nós estamos falando agora do terceiro S, que é o serviço. E nós estamos falando que dons são ferramentas para o serviço. Então, qual é o melhor dom? Vamos pegar um exemplo. Se eu estou com um carro com pneu furado na estrada, qual a melhor ferramenta naquele momento? Adianta eu ter um serrote? Ou um serrote dourado? Folhado a ouro? Não. Eu preciso, naquele momento, uma chave de roda. Mesmo que seja toda enferrujada. Mas, naquele momento, a melhor ferramenta que posso ter na minha mão é uma chave de roda. Um serrote não vai ajudar. Agora, então aquele é o melhor dom naquele momento. Mas agora, tem uma tora que eu preciso, um pedaço de madeira, né? Tora, não sei se vocês aí no Rio usam essa expressão, mas um pedaço de madeira, um tronco de madeira, que eu preciso serrar. Adianta ter uma chave de roda? Um macaco? Não. Então aquele que era o melhor dom naquela situação não é o melhor, aquela que era a melhor ferramenta naquela situação anterior, não é melhor agora. A melhor ferramenta agora é um serrote. Então os dons são assim, porque os dons são ferramentas que Deus nos dá para o serviço. Então, o melhor dom vai depender do momento em que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo. Por isso que eu continuo sempre procurando os melhores dons, para que eu possa exercer o ministério conforme a necessidade do corpo. Essa é uma outra palavra, uma outra expressão importante, necessidade do corpo. Porque os dons não são para mim e para o meu próprio uso egoísta e meu próprio benefício. Os dons são dados para mim a fim de que eu use a serviço do povo e a serviço da evangelização. Portanto, um discipulado sério me leva a buscar a salvação em Cristo Jesus, ou leva a pessoa a buscar a salvação em Cristo Jesus, leva a pessoa a buscar a santificação, tornando-se mais parecido com Jesus, e leva a pessoa ao serviço, usando os dons que Deus deu a essa pessoa. Mas então eu quero fazer aquele paralelo. Ganhar salvação pela graça, ganhar a pessoa, levar a pessoa a aceitar a salvação. Consolidar é firmar essa pessoa ganha no corpo de Cristo. Ensinar, ajudá-la na vida de santificação, construir o seu caráter. Muito se fala em discipulado do caráter. Então, o discipular ou ensinar, consolidar e ensinar, tem a ver com essa questão de santificação. E depois enviar. Você envia a pessoa para quê? Para o serviço. Todo tipo de serviço. Mas você sabia que a melhor maneira de servir uma pessoa, a melhor de todas, não é a única, mas é a melhor e a primeira mesmo, é apresentar Jesus Cristo para ela. Então você é enviado para ganhar de novo e começar todo o processo para a salvação, para a santificação e para o serviço. E esse é um processo que vai continuando o resto da vida, na vida da igreja. Esse é o discipulado na perspectiva metodista. Esse é o discipulado
que foi estabelecido pelo último Concílio Geral, que aconteceu em 2016, vai ter um outro agora em 2021, mas em 2016 diz, nós vamos enfatizar o discipulado. Nós vamos enfatizar isso agora. É por isso, inclusive, que certamente os líderes da Efrata estabeleceu essa aula. Né? Essa aula nos ajuda a entender o que nós devemos fazer como metodistas no que diz respeito ao discipulado. Veja, o discipulado pode ganhar muitas formas. A gente confunde a forma com a essência. Então a pessoa fala assim, células ou o que é? Não, não é, isso é forma. Você pode ter um discipulado através de células, você pode ter um discipulado através de pequenos grupos, você pode inclusive estabelecer discipulado dentro dos ministérios da igreja. Não é? Mas o discipulado é essa força que nos move na direção da santificação e do serviço. Muito bem. Então, para dizer para você que não é um serviço, que não é uma moda apenas, uma moda que surgiu, que não é isso, que é muito mais do que isso, que não é apenas um programa atendendo um modismo, lá no Plano Nacional de Missões, Plano Nacional Missionário, diz que o discipulado na Igreja Metodista, ele atende a 3 aspectos. Primeiro, o discipulado é um estilo de vida no qual Cristo é um modelo. Então é um estilo de vida. O meu estilo de vida deve ser o estilo de vida de um discípulo. Santificação, salvação, santificação e serviço. Não é? Depois, olha só que interessante, diz que o discipulado é também, primeiro, o estilo de vida de todo mundo. Depois diz que o discipulado é um método de pastoreio. Então, através dos grupos pequenos, dos grupos discipulados, das células, né, seja qual forma tiver na sua igreja local, é um método de pastoreio, porque a igreja tem um pastor, ou 2 pastores, ou 3 pastores e pastoras, mas a igreja é uma comunidade que se pastoreia mutuamente. Toda vez que você senta com um amigo ou uma amiga e conversa, essa amiga, esse amigo crente, também discípulo de Jesus, e você conversa, e ele conta um problema, você conta um problema, um ora pelo outro, é um pastoreio. Então é um método de pastoreio. Então, além de ser um estilo de vida de todo cristão, ele se torna também um discipulado, sendo realizado dessa forma, passa a ser um método de pastoreio. E, finalmente, o discipulado é uma estratégia que, em princípio, visa a evangelização, verdade? Porque a primeira coisa é salvação, então visa a evangelização. E como visa a evangelização, o discipulado gera crescimento, um crescimento espontâneo. Porque quem é evangelizado aceita a salvação em Cristo Jesus, ele vai querer fazer parte do corpo para começar um processo de santificação na vida dele. Então, nesse sentido, o discipulado ele passa a ser uma estratégia visando a evangelização que, consequentemente, gera o crescimento da igreja. Então, eu diria o seguinte, caminhando para o encerramento. A missão da igreja é uma missão discipuladora. A igreja faz discípulos e leva esses discípulos à salvação, alcança pessoas e leva essas pessoas à salvação, à santificação, ao serviço. Esse tempo atrás eu estava conversando com os pastores da minha região e eu fiz até no meu YouTube. Eu tenho um YouTube chamando Ajustando Foco, Bispo JC Ajustando Foco. E um dos materiais que eu tenho lá fala exatamente sobre isso, que eles perguntavam assim, e até você pode fazer esse teste aí com a sua família, com seus amigos, na sua igreja, onde você quiser. Fala para as pessoas sentarem, eu quero dizer, pessoas que estão envolvidas no discipulado, viu?
e diz assim, pergunta assim, na igreja metodista, o que é um discípulo consolidado? Ou minimamente consolidado? Minimamente consolidado, porque nós falamos de ganhar, consolidar. O que é um discípulo ou uma discípula minimamente consolidado? Fala para escrever a resposta. Você vai receber tantas respostas diferentes quantas forem as pessoas na sala. É um negócio incrível. Eu já fiz esse teste com os pastores da minha região. Dependendo do grupo de pastores que estava na sala, era o número de respostas diferentes que a gente tinha. Algumas similares, mas muitas diferenças. Aí então eu fiz um trabalhozinho, que eu disse que está no YouTube. Eu disse, olha, eu vou dar 5 elementos que mostram um discípulo minimamente consolidado. Vou fazer em 5 para que caiba nos 5 dedos da sua mão. Eu disse, primeiro, olha lá, vai pensando, salvação, santificação, serviço. Eu disse, um discípulo minimamente consolidado teve uma experiência pessoal com Jesus de aceitar ou reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o primeiro elemento. Para ser um discípulo, uma discípula minimamente consolidado ou consolidada, precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Segundo, está na salvação ainda. Ele, segundo lugar, esse discípulo, essa discípula, publicou a sua conversão e a sua fé em Jesus através do batismo, ou se já era batizado, através da sua pública profissão de fé. Confessou Jesus publicamente, através do batismo e da profissão de fé. Porque a Bíblia também diz que aquele que não confessar a Deus diante dos homens, Jesus disse, né? Eu não confessarei diante do Pai. Quem crê, confessa que crê. Então, essa é a parte da salvação. Um discípulo consolidado, então, primeiro, ele teve uma experiência com Jesus, e ele tornou pública essa experiência através do batismo e profissão de fé. Em terceiro lugar, ele continua sendo discipulado, alguém está orientando essa pessoa, e essa pessoa já está ganhando outras pessoas e orientando. Esse é o terceiro ponto. Então ele está num processo de discipulado, sendo discipulado e discipulando. Então vamos de novo. Teve uma experiência com Jesus, confessou ou publicou a sua fé através do batismo e profissão de fé, e continua num processo de ser discipulado e de discipular. Quarto, porque ele confessou a sua fé e foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E então ele começa a receber dons, ou um dom, ou 2 dons, seja lá quantos dons Deus dê a ele, ou ela. Ele está usando os seus dons, ou seu dom, em um ministério da igreja. Está usando os dons que Deus deu em um ministério, ou mais ministérios da igreja. Terceiro, ou quinto, não é? Então, primeiro, ele teve uma experiência de conversão. Segundo, ele publicou essa conversão através do batismo e profissão de fé. Terceiro, ele continua num processo de discipulado, sendo discipulado, discipulando. Quarto, ele está usando os seus dons em ministérios. E quinto, ele está contribuindo com aquilo que ele tem, financeiramente inclusive, para a expansão do reino de Deus através da igreja. 5 elementos. 5 elementos que você podia lembrar sempre e compartilhar sempre. Experiência de fé, batismo e profissão de fé, continuidade do processo de discipulado, uso dos dons em ministérios, contribuição na vida da igreja. Isso é o mínimo de um discípulo consolidado. Então, isso envolve o serviço aos outros, por causa dos dons, e envolve a evangelização, na medida em que ele está sendo discipulado, está fazendo novos discípulos. Eu quero parar aqui, já falei muito, quero louvar a Deus por vocês que estão participando dessa escola e pedir que Deus continue a abençoá-los e a abençoá-las, para que vocês
possam ser uma bênção onde vocês estiverem. Porque Deus disse a Abraão, o pai da fé, eu te abençoarei, Abraão, e você será uma bênção. Eu te abençoarei, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Que você também seja abençoado, meu irmão, minha irmã, e seja uma bênção por onde quer que você passar. Eu encerro relendo a ênfase que nós trabalhamos hoje. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, da santificação e do serviço. Deus o abençoe e Deus a abençoe.